conectar com as forças do bem e pedir a Deus, pedir a Jesus, pedir aos bons espíritos que possam nos envolver a todos, pedir também que possamos ter clareza nos pensamentos, nos sentimentos, para que possamos entender o estudo de hoje e que possamos, na medida do possível, aplicar no nosso dia a dia, aplicar na nossa vida, aplicar onde estivermos, em casa, na rua, no trabalho, aqui mesmo na Casa Verde, ou por onde passarmos. Que os nossos anjos da guarda, nossos mentores, possam estar conosco, nos envolvendo, nos auxiliando e nos protegendo a todos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Fiquei muito feliz durante a oração. Eu vi uma estrada de terra, árvores dos dois lados, uma estrada que conduzia a cada um de nós. Então, que possamos caminhar as estradas das nossas vidas com fé, com amor, com confiança e sempre ligados naquele que nos criou e naqueles que nos conduzem nesta vida. O assunto hoje é sobre algo muito fácil, que nós, querendo ou não, acabamos fazendo uso quase que 24 horas por dia. Feliz daquele que consegue se conectar, fazer isso, que eu vou mencionar daqui a pouco, voltado sempre para o bem, sempre ligado no bem. Vamos falar sobre pensamentos. Todo mundo pensa. Tenho certeza que agora todo mundo está pensando em alguma coisa. Seria a mesma coisa agora se eu falasse para vocês assim: não pensa naquele elefante cor-de-rosa. Todo mundo já pensou, né? Então olha só, esses pensamentos que acompanham a todos nós, muitas das vezes a gente nem percebe que está pensando naquele pensamento, naquele assunto, mas eles vêm, esses pensamentos vêm, e a gente sabe que pensamento é energia. Pensamento é energia. Energia constrói. Então, se a gente tiver os bons pensamentos, vamos construir coisas boas. Vamos construir o nosso lar, a nossa morada, a morada onde nós habitaremos. Mas isso é fácil, né? Manter sempre bons pensamentos, pensamentos edificantes. Só que não, né? Infelizmente não é assim. Por quê? Nós já vivemos muito tempo, muitas vidas,
muitas encarnações, passamos por muitas dificuldades. E nem sempre fomos felizes em nossas decisões, em nossas escolhas. Nem sempre nós conseguimos nos elevar. É mais fácil cair do que elevar, né? E aí o que acontece? Eu não consigo ter bons pensamentos sempre. Hora que eu menos espero, eu já estou julgando, condenando e matando o outro. Hora que eu menos espero, eu estou construindo coisas muito negativas. Quando eu menos espero, me deixo levar pelos sentimentos não bons. Muitas das vezes, sentimentos de desânimo, pensamentos de menos-valia. A gente acha ou sente que nós não somos importantes. E a gente deixa que a culpa, muitas das vezes, toma conta da gente. A gente deixa, muitas das vezes, o pensamento de que a gente não vale nada. Quem sou eu? Eu não sou ninguém. Se vocês soubessem quanto de preparo teve no mundo espiritual para que cada um de nós estivéssemos aqui, quanta programação, quantos ensaios, quantos preparativos para chegarmos, para reencarnarmos, para estarmos encarnados, vivos nesta terra. E vocês não imaginam a quantidade de espíritos que botaram fé em vocês. Que botaram fé em vocês. E quantos estão caminhando com vocês, pedindo pelo amor de Deus, acredita em você. Não esses pensamentos negativos tomar conta. Isso quando o pensamento negativo é contra a gente mesmo, né? Que algumas vezes esses pensamentos negativos são contra o outro. Às vezes eu me deixo levar por pensamentos de mágoa, de inveja e até mesmo de ódio contra o outro. E numa dessa, eu acredito que aqueles pensamentos onde eu tento destruir alguém, porque no meu pensamento eu sou capaz de matar, estrangular, prender, sei lá. Só que esse sentimento que vem junto com os pensamentos, primeiro a nós, e depois é que vai atingir o... Mas tenta imaginar o seguinte: cada pensamento negativo que vamos criando, cada sentimento negativo que vem junto com esses pensamentos, vão criando formas. Vocês já ouviram falar em formas pensamento? Alguém já ouviu falar em formas pensamento? É uma criação. Alguns conseguem ver a criação mental do outro, porque ele é mais sutil. Mas essas criações mentais ficam ao nosso redor. E o que acontece? Essas criações mentais nossas, que nos acompanham ao longo da vida, e que muitas vezes nos acompanham inclusive do outro lado da vida,
interage com outras criações mentais de todos que nos rodeiam. Já imaginaram o emaranhado de criações? O emaranhado de energias? O emaranhado de sentimentos que estão onde nós estamos? Então, se é para criar, por que não criar coisas boas, coisas positivas? Se eu sei que o pensamento cria, eu quero então criar coisas boas. Ah, mas por mais que eu tento, eu não consigo. Por mais que eu tento, a força da gravidade atua e eu não consigo. Como eu poderia fazer para manter pensamentos bons? Porque os pensamentos bons edificam. Vocês já ouviram falar que nós somos co-criadores de Deus? Nós somos co-criadores. E Deus só quer coisas boas. Ele só produz, só cria coisas boas. Então eu tenho que trabalhar para criar coisas boas também. Para eu criar boas, primeiro eu preciso aprender a pensar coisas boas, a sentir coisas boas, a emanar coisas boas, e nisso eu estarei ajudando. Olha só a importância de cada um de nós, e a partir daí estaremos ajudando Deus na sua criação. Entenderam a importância de cada um de nós? Cada um. Por mais que você fale assim, eu não sou importante, eu não sei nem ler e escrever, eu mal tenho meu cantinho para... Mas para Deus, você é uma pedra preciosa. Somos muito importantes. Não essa importância no sentido humano, que muita gente acredita, eu sou melhor que os outros, né? Sei mais que os outros, eu tenho mais que os outros, eu sou mais bonito que os outros, sou mais inteligente que os outros. Pura arrogância. Somos todos iguais. Somos tão iguais que estamos morando onde? Em que planeta nós estamos? Como chama o planeta que a gente mora? Terra. O que é o planeta Terra ainda? É um planeta de provas e expiações. Olha só, eu sou melhor que os outros? O outro é melhor do que eu? Não. Está todo mundo. Acho que o único aqui, acho não, o único que chegou muito bom aqui, muito bom, inclusive ajudou na formação desse planeta, foi Jesus. O resto veio para cá porque precisava corrigir, se corrigir. Então vamos manter bons pensamentos, né? E mas como que eu faço então para manter os bons pensamentos? A partir de hoje eu quero mudar. Nós estamos aqui na Casa Verde, sabemos que a gente veio para se melhorar, e para melhorar começa por essa parte, pelo pensamento. Começa pelas emoções. E como que eu faço isso? Porque olha só, além de pensamento e emoção, tem mais uma outra energia chamada magnetismo. Como assim? Muitas pessoas, ou melhor, algumas pessoas, quando começam a falar, ou quando chegam em determinado ambiente,
as pessoas se sentem atraídas por ela. Não é assim? Seja essa pessoa do bem ou não. Porque a gente é atraído também pelos nossos iguais, pelos nossos semelhantes. E é por isso que estamos aqui e temos que fazer essa melhoria aqui. Porque aqui a gente consegue se camuflar. Aqui eu consigo esconder meus pensamentos que não são bons, de algumas pessoas. Mas e quando a gente desencarnar? Lá é como se a gente estivesse nu. Todos os espíritos vão ver nossos pensamentos, nossos sentimentos. Então, vamos tentar melhorar aqui. Mas falando desse outro, desse magnetismo, por exemplo, tem pessoas que conseguem influenciar positivamente o lugar onde ele está, né? Consegue levar alegria. Ambiente de trabalho. Às vezes está todo mundo naquela reunião chata, cansativa, todo mundo pensando, ai, não vejo a hora que acaba isso. Mas aí chega uma pessoa alegre, dando um bom dia, um sorriso no rosto, já muda o ambiente, né? Já perceberam isso? Às vezes você está na rua, ou no trabalho, ou na fila do supermercado, ou do banco, e você não está muito bem. Aí de repente alguém que você nem conhece chega perto, dá um sorriso e um bom dia. Só isso já faz você mudar, não é? Você já fica feliz. Mas em compensação tem aqueles também que chega num ambiente e logo depois parece que arrasta uma multidão lá para baixo, né? Fica todo mundo de mau humor, todo mundo de baixo astral. Às vezes, muitas pessoas ficam irritadas, ficam nervosas, começam a ter dores de cabeça. A gente pode citar um exemplo, só não vou falar o nome, de uma pessoa que passou pelo nosso planeta Terra e ele magnetizava multidões. Multidões. Só que não era para o bem, era, infelizmente, para o mal. É aquele um que tem um bigodinho, lembram dele? Né? Então, olha só, e as pessoas daquele país, não, ele está certo, tem que fazer isso mesmo, nós fomos prejudicados, nós somos melhores, somos a melhor raça. E aí? Como conseguiu convencer tanta gente para uma coisa tão ruim? Então, eu quero mudar meus pensamentos, eu quero melhorar, eu quero criar coisas boas, porque essa vai ser a minha morada, e eu quero uma morada boa, uma morada decente. Eu não quero ter uma morada ruim, escura, úmida, mofada, fedida, com tudo que é negativo. O que eu preciso fazer para começar racionalmente construir bons pensamentos? Que a gente sabe que ter maus pensamentos é o mais fácil. Isso daí vocês não precisam nem praticar, né? Bobeou, maus pensamentos. Mas como eu faço para manter
bons pensamentos. Não é de vez em quando, não. É sempre. Lembra aquela frase que Jesus disse? Aquelas duas palavrinhas? Orai e vigiai. Quando você ora, você se conecta com o alto. A sua vibração eleva. Quem vai chegar perto de você? Os bons espíritos. E os bons espíritos vão trazer que tipos de sentimentos? De leveza, de paz, de amor, de bondade. Mas em compensação, se você se conectar com o lado negativo, você vai ter o oposto. Então, nossos pensamentos são responsáveis por tudo aquilo que é bom. Harmonia, paz, bondade, criando um mundo melhor. Mas também pode ser tudo que é negativo. E o que eu preciso fazer? Orar. Só orar já basta? Não. É o primeiro passo. O segundo é vigiar. Porque às vezes você está em oração. Olha só, tem gente que faz oração da boca para fora. Então a pessoa está em oração, fazendo um Pai Nosso, Ave Maria, mas a mente dele está ligada em coisas que não são tão boas. Então, ora e vigia. Vigia teus pensamentos. Vigia teus sentimentos. Tenta pensar o melhor possível para o outro. Bons pensamentos, bons sentimentos. Aqui na Casa Verde é a ferramenta para os tratamentos de cura, que vai influenciar no seu bem-estar físico, mental, psicológico. Mas tem uma coisa: por melhor que seja a equipe de médiuns que estejam tratando você, se você não estiver conectado também com as coisas boas, querendo de fato melhorar, você não vai conseguir a cura. Tem gente que recebe os piores diagnósticos na vida. Os piores diagnósticos. Mas a pessoa encara com tanta fé, com tanta vontade de vencer, com tanta vontade de ficar boa, que isso é suficiente para que a equipe espiritual consiga trabalhar a parte doente daquele irmão ou daquela irmã. Mas, se você não quiser, se a sua fé passar longe, nem Jesus pode te curar. Tanto é que quando ele curava uma pessoa, o que ele falava? A tua fé te curou. A tua fé te curou. Mas que fé é essa? É só uma fezinha assim? Basta eu falar que tem fé? É uma fé raciocinada. Não basta você falar assim: se eu fizer um Pai Nosso, isso daí já vai fazer com que eu tenha fé. Não, de jeito nenhum. Às vezes a pessoa não precisa nem fazer uma oração mesmo, mas com pensamentos e sentimentos, na certeza de que vai receber a cura, a pessoa recebe. Então, nós, além de sermos co-criadores de Deus,
somos co-criadores de nós mesmos. Cada um de nós tem capacidade para fazer o seu melhor. Independe das suas condições financeiras, culturais, sociais, idade, cor, local onde você mora, não importa. Você pode estar morando na rua, mas você pode ter condições de ser muito bom. Lembre, a espiritualidade confiou em vocês. Deus confiou, permitiu que pudéssemos estar aqui. E olha que tem muitos irmãos querendo reencarnar. É aquele negócio quase igual uma loteria, sabe? Nós estamos aqui. Nós pegamos o bilhete premiado. Então vamos fazer valer a pena. Vamos fazer valer a pena a nossa vida aqui. Vamos fazer o melhor, e o melhor tem que ser hoje, tem que ser agora. Não vamos deixar, o ano que vem, quando começar 2026, ou quando eu ganhar na loteria, ou quando eu... Não, é agora. A gente não sabe se vai estar vivo amanhã. Antigamente, as pessoas falavam assim: ah, fulano já está velho, está perto da hora dele partir. E era um fato. Hoje, os velhos estão ficando. E os novos estão partindo, inclusive de doenças inimagináveis, né? Por exemplo, um AVC, um problema cardíaco, uma parada cardíaca, está acometendo a todos, principalmente os jovens. Então, a hora é agora. Vamos fazer o nosso melhor. Ainda tem um tempinho? Do livro psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, chamado Pensamento e Vida. Olha a felicidade do Emmanuel quando colocou isso, né? A vida criada pelos pensamentos. Então, pensamento e vida. Capítulo 8, associação. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivem em regime de comunhão segundo os princípios da afinidade. Todos vivem em regime de comunhão. Querendo ou não, estamos entrelaçados aqui. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Demócrito, o sábio grego, que viveu na Terra muito antes do Cristo, assevera que os átomos, aquelas que consideravam as menores partículas, né? Hoje, com as tecnologias, já sabe que tem partículas menores que os átomos. Assevera que os átomos, invisíveis ao olhar humano, agrupam-se à feição dos pombos, à cata de comida, formando assim os corpos que conhecemos. Nossos corpos formados por trilhões e trilhões de células. Cada célula dessa, na verdade, é um ser vivo. Ele corresponde a um microcosmo. Nós temos ali, em cada célula, todas as substâncias químicas, orgânicas e inorgânicas que tem do lado de fora aqui.
Começamos agora a penetrar a essência do microcosmo e de alguma sorte podemos simbolizar, por enquanto, no átomo entregue à nossa perquisição, à nossa pesquisa, um sistema solar em miniatura, no qual o núcleo desempenha a função de centro vital e os elétrons que ficam girando em torno desse núcleo, a de planetas em movimento gradativo. Então, olha só, átomos pequenininhos, invisíveis a olho nu, pode ser assemelhado a aos planetas em movimento. No plano da vida maior, vemos os sóis carregando os mundos na imensidade, em virtude da interação eletromagnética das forças universais. Assim também na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Vocês já ouviram falar que os semelhantes se atraem? Você entrou na faculdade, não conhecia ninguém, mas com o passar dos dias, dos meses, acaba formando as panelinhas, não é? Se vocês repararem nesses grupos que se formam, cada grupo tem algo em comum. Então você procura os seus semelhantes. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia, encarnados ou desencarnados. Dependendo do teor dos seus pensamentos, da sua vibração, é o tipo de espírito que está perto de você. É um só, dois? Não. Falam que nós temos uma nuvem de testemunhas invisíveis. Muitos espíritos ao nosso redor. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Você quer expulsar aqueles espíritos que não são bons, aqueles espíritos que ainda estão nas sombras? O que você tem que fazer? O contrário, né? Se você fazer o mesmo que eles fazem, eles vão continuar com vocês e vai chegando cada vez mais. Mas se eu quero melhorar, eu tenho que fazer exatamente o contrário. Bons pensamentos, bons sentimentos, vamos orar por todos, vamos ajudar mais pessoas, né? Vamos ser positivos. Em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Somos, cada um de nós, a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. O desejo é a alavanca de nosso sentimento, gerando a energia que consumimos, segundo a nossa vontade. Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis de nossa alma. Inclusive, eu já ouvi falar, através de alguns palestrantes renomados no Brasil, que os espíritos estão preocupados. Por quê? Os pensamentos e sentimentos das pessoas estão tão carregadas negativamente, que doenças estão surgindo de difícil diagnóstico, e alguns de diagnóstico
indefinível, não tem como diagnosticar. Então, doenças psíquicas, doenças físicas surgindo, não porque estavam na nossa ação espiritual, programação reencarnatória, mas porque nós estamos puxando isso através dos nossos pensamentos e nossos sentimentos. Nós estamos criando doenças porque estamos pensando muito mal, estamos sentindo muito mal. Com o decurso do tempo, nossa alma, não raro, passa a exprimir pelo seu veículo de manifestação o que assimilara, fazendo-o, seja pelo corpo carnal entre os homens, seja pelo corpo espiritual de que nos servimos depois da morte. É por esta razão que geralmente os sensores do procedimento alheio, quem são os sensores do procedimento alheio? Aquele que fica cuidando da vida dos outros, né? Acabam praticando as mesmas ações, aquilo que você julgava e condenava no outro, acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo, porquanto, interessados em descer as minúcias do mal, absorvem-lhe inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia, dominados pelas forças que o representam. Observou tanto os defeitos dos outros, nos mínimos detalhes, que acabou assimilando, acabou trazendo, impregnando no seu corpo físico e espiritual aquilo lá. E ele começa a fazer tudo aquilo que ele condenava no outro. Toda brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. Com o pequenino foco infeccioso que, abandonado a si mesmo, pode converter-se dentro de algumas horas no bolo pestífero de imensas proporções. A maledicência, falar mal da vida do outro, pode precipitar-nos no vício, tanto quanto a cólera sistemática nos arrasta, muita vez, aos labirintos da loucura ou às trevas do crime. Então, aquilo que começou pequenininho, se não cuidar, se torna imenso, domina nosso corpo, nossa mente, nosso espírito. Eu costumo comparar com, por exemplo, uma infecção urinária. Alguém aqui já teve infecção urinária? Se você não tratar logo, tomar antibióticos, dentro de pouco tempo, essas bactérias, elas conseguem se reproduzir muito rápido. E rapidamente, aquela infecçãozinha fica imensa. De difícil tratamento, inclusive. Pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança, de momento, um potencial tantas vezes maior, quantas sejam as pessoas encarnadas ou não, que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. Estejamos assim, procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Simples, né? Eu vou só encerrar agora com um pensamento de Mário Quintana, aquele poeta, né? Se eu acreditasse em todos os meus pensamentos, eu iria à loucura. Então, vamos cuidar dos nossos pensamentos. Que fiquem com Deus, que Jesus cuide de cada um, que Deus abençoe a todos
e que Maria, nossa Mãe Santíssima, possa interceder por todos nós, pelos nossos familiares, pelo nosso lar, nosso ambiente de trabalho, de convívio, levando muita luz, paz e amor para todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.